Agora vamos passar para a palestra do Dr. Alexandre Medinelli dos Reis, que é especialista em Direito Ambiental pela PUC Minas e mestre em Sustentabilidade Econômica e Ambiental pela UFOP. Atualmente, ele é analista ambiental da Assessoria de Programas, Projetos e Pesquisa em Recursos Hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM. Com a palavra, o Dr. Alexandre. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Bom dia, estamos ouvindo Ah, sim. então, primeiro agradecer o convite, doutora Thais, pela Obrigada. subseção, doutora Shelley, minha dileta amiga, e eu sou chato para falar de amigos, ela sabe disso, e que para mim ela sempre é um exemplo, assim, ela sabe disso também, eu gosto de falar disso em público. É, bom, primeiro, antes de colocar a apresentação, só saudar também a Patos de Minas, que é uma terra que me adotou, né? É, você me perguntando que idioma eu tô falando. Peraí, deve ser para poder pegar a minha tradução, né? Só um minutinho, só, pronto. Eu sou casado com uma pessoa de Patos, né? Então também minha saudação às famílias Michelante e Mota, da qual eu fui agregado. Bom, gente, eu vou aqui projetar para vocês um tema que eu tenho trabalhado já nos últimos anos dentro dos vários da minha área de pesquisa, né? Eu inventei moda de pesquisar sobre recursos hídricos, e eu explico isso depois. Mas é um tema que hoje no Brasil, e o objetivo dessa palestra é falar de um tema que o Brasil, do ponto de vista legislativo e até do ponto de vista de execução de políticas públicas, está precisando andar mais, né? Produzir mais. Não está aqui o tema, a apresentação foi feita, eu só queria incluir algumas coisas, né? Sobre a minha ficha corrida, né? Eu estou no governo faz 28 anos e eu fico muito feliz de ouvir vocês falarem sobre legislação de resíduos de Minas Gerais, programa de apoio aos catadores e especialmente Bolsa Reciclagem, porque eu sou originário da FEAM, da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Tive o prazer de assessorar a questão de inclusão de catadores dentro do projeto Minas Sem Lixões por alguns anos. E eu falo que eu comprei, eu garanti meu pedaço no céu, a Michelle sabe disso, quando eu participei junto com o professor José Cláudio Junqueira, que era o nosso presidente na época, do projeto de pesquisa que originou a lei da Bolsa Reciclagem, né? Que pouca gente sabe, né? Como instrumento econômico jurídico, ele é um pagamento por serviços ambientais, mas ele é o primeiro PSAU do Brasil, né? Pagamento por serviço ambiental urbano. Aí tem toda uma doutrina em cima disso, quem quiser depois ler. Aí tem gente que faz dissertação dizendo que não é, tem gente que fala que é, beleza. Bom, além disso, eu sou responsável por duas áreas no IGAM, né? Eu sou um dos pontos focais quanto à capacitação e hoje eu sou também um dos focais em relação ao fomento científico. Nós criamos um órgão gestor base de pesquisa, então eu sou hoje um dos editores de um periódico científico sobre águas, que é o Revista Mineira de Recursos Hídricos. Tem um talk show científico, acredite se quiser, Michelle de vez em quando coloca aí para vocês os convites, que é o programa Exame Consciência. Sou professor na Unianaldo, trabalho com a disciplina de responsabilidade socioambiental. Minha luz caiu aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, caiu aqui. Pronto. Esses são os improvisos que hoje eu não montei o meu estúdio. Acho que eu vou desligar a luz, que é mais fácil. Peraí. Vou deixar ela aqui para baixo, assim, vai ficar meio mediúnico aqui, assim. Deixa eu voltar ali. É, Então, sou professor da Unianaldo, com disciplinas de responsabilidade socioambiental. Adoro isso. Então, a gente está introduzindo a questão da SG no Brasil de uma outra visão, por influência de Michele também, né? Um viés também social na questão da SG. Bom, ainda arrumo tempo para ser um editor de um blog, que é o Aldeia Comum. Depois, quem quiser visitar, essa palestra vai estar lá disponível no Aldeia. E eu digo que eu faço pesquisa desde 97, 98, aí, 98, em Direito e Governança Hídrica. Meu mestrado é em cima disso, avaliando a efetividade do modelo de governança hídrica brasileiro. Bom, já falei demais de mim, resumo como alguém que gosta de falar de água. E eu começo o meu tema falando o seguinte com vocês. Se eu fosse conversar com um dos meus alunos sobre
onde eu estaria vendo segurança hídrica na legislação brasileira? Possivelmente eu teria essa resposta aqui, Lei 9433, Política Nacional de Recursos Hídricos. Ah, em situação de escassez, eu vou garantir água para abastecimento humano e sanitação de animais. Talvez não falasse isso comigo. Outro falaria da inclusão que foi feita pela 12.334 sobre a questão da política de segurança de barragens e segurança de barragens. Ok. Outro talvez colocasse a questão de o direito de gerações futuras, que é colocado como um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, no seu artigo 2º, né? Garantia de água para as presentes e futuras gerações. E do ponto de vista de instrumentos de política pública, né? Quando você pensa em cima do enquadramento e da outorga, né? Você vê a questão de assegurar aspectos quantitativos, ou seja, água em quantidade e água em qualidade. E além disso, a expressão segurança ou assegurar, né, também é utilizada na norma do ponto de vista de segurança financeira, como um dos elementos para viabilizar a existência de agências de bacia hidrográfica ou agências de água é, dentro da legislação, certo? Então, hoje eu só posso pensar uma agência de bacia se eu tiver viabilidade financeira para a cobrança dos recursos hídricos naquela bacia. Essa visão fragmentada, ela consegue lidar com a crise hídrica que nós estamos vivendo, porque sim, nós já vivemos uma crise hídrica. Eu digo sempre que eu tenho raiva daquele e-mail que manda falar que a próxima guerra vai ser sobre água. A história da humanidade, desde que existimos, ela é marcada por conflitos hídricos. Sempre falo em palestras, procurem o projeto Water Project, ou Water Conflict, do Pacific Institute americano. Ele faz um mapa interativo e uma lista de conflitos mundiais ligados à água, ou conflitos locais, vários níveis ali, desde a época antes de Cristo, assim, do dilúvio, numa visão mesopotâmica, há conflitos hoje na África por uma fonte de água entre tribos. Eles mapeiam conflitos hídricos em tradição oral, livros, etc, 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 e lançam nesse projeto deles, que é muito interessante. Mas de que crise eu estou falando, né? E aí tem uma expressão daquelas várias que o direito brasileiro precisa começar a ouvir, porque no vocabulário técnico já começa a aparecer, que é a questão de variabilidade de área de precipitação global. Quer dizer, o que que é isso, né? Isso aqui é uma matéria de 2024 de uma universidade chinesa, que é a UCAS, certo? E que ela tem mostrado que tem tido o aumento de variabilidade de precipitação global no planeta como um todo, né? O que significa isso, né? O que que é falar de variabilidade? Você não tem mais aquela chuva que era o padrão médio que você conheceu, que o seu pai conheceu, que o seu avô conheceu. O que está acontecendo agora é que quando chove, chove muito. Quando não chove, seca muito. Então, nós estamos afetando os mecanismos de chuva e, portanto, do ciclo hidrológico. Isso já é uma pesquisa, vale a pena dar uma olhada depois, tá o QR Code. A versão que eu vou deixar com vocês tem mais QR Codes, aqui não deu tempo por uma questão aqui familiar, médica, eu não coloquei todos os QR Codes. Eu ponho muito conteúdo por conta dos meus alunos para ler. Eu acho que a gente tem que ler muito, principalmente o não jurídico, para entender o jurídico. Eu fui criado assim na FEAM, né? Você entende o não jurídico para pensar e construir o jurídico, que é o nosso trabalho, que era a produção de normas, é uma coisa meio chatinha. Vamos somar isso, os relatórios do IPCC, e aí eu pego aqui o report do IPCC, eu esqueci o ano aqui agora, foi o report, não lembro, mas ele aborda uma coisa que para nós, e diversas publicações tem, que é a centralidade dos recursos hídricos, né? E a centralidade da segurança hídrica. Você não consegue hoje pensar em questões do climate change, das mudanças climáticas e de resiliência climática sem passar pelo tema segurança hídrica, né? E aí eles trabalham com alguns pontos que vale a pena ser discutido, e é aí o papel do direito também em cima disso,
que são os quantitativos de população sujeitos à escassez hídrica. Dependendo da métrica, você tem aí de 4 bilhões a 8 bilhões de pessoas que estariam vivendo alguma situação de escassez física ou financeira hídrica, e aí tem as diferenças do que são situações de escassez, né? Temos hoje usos múltiplos ligados à água afetados pelas mudanças climáticas. Só ver aí que nós temos tido perdas de safra, por exemplo, no Brasil, por muita água ou pouca água, notadamente safras de café, por exemplo. A gente já tem tido essa variabilidade nos últimos 5 anos. As grandes respostas ainda são em cima de adaptação a riscos, e aí vamos lembrar que tratar de desastres no mundo, grande parte dos desastres tem algum pé, alguma questão envolvendo água, secas, inundações, tsunamis, etc. Né? É só ver, por exemplo, o que foi o Rio Grande do Sul, eu vou voltar a falar disso. Ou uma cidade, não lembro em qual país ali da África, que choveu num dia que era por um mês, então o canal normal do leito do rio transbordou absurdamente e levou a cidade quase inteira. O que estava em volta foi embora em questão de minutos, né? E um ponto que começa a dar um gancho para nós aqui em relação ao que eu estou querendo conversar, que é a necessidade de visão sistemática para minimizar os riscos de segurança hídrica e que medidas de mitigação climática com pegada hídrica considerável possam representar. Quer dizer, eu tenho que ter uma visão que fuja de uma fragmentação existente no tratamento da água em diversas políticas públicas para poder, de uma forma unificada, tratar da água, tratar da crise hídrica em situações de escassez e, puxando para o positivo, trabalhar o aspecto de segurança hídrica. Mas o que que é segurança hídrica, né? E aí é um conceito que o Brasil ele internaliza ainda no nível regulamentar, a gente vai ver depois aqui como, mas que ainda não foi objeto de nenhuma grande lei brasileira, certo? Que a gente vai poder ver daqui a pouco. Bom, aqui é um estudo que eu gosto muito de usar, é, que é um estudo que a ONU fez com uma instituição, né, com a Universidade da ONU fez, que é o Deep Words ou Shallow Words, né? Uma análise do discurso hídrico dentro das declarações da ONU voltadas à temática ambiental ou mesmo hídrica. Então ele trabalha com algumas dessas expressões aí colocadas, né? Escassez, segurança, qualidade, saneamento, como elas foram introduzidas nos textos desses documentos. São 11 conferências da ONU que são abordadas nesse estudo e de que forma se avança ou se retroage em relação a esses temas e a construção dessas conceituações nessas conferências, né? E aí eu puxo aqui que a expressão segurança hídrica ela é tratada muito pouco nisso. E mesmo assim, de forma direta, é um pouco mais para frente, né? Então nós temos uma das nossas referências, que é a Declaração de Dublin, de 92, que ela coloca, olha, declara que a segurança aparente dos recursos hídricos existentes está sendo ameaçada pelas mudanças climáticas. Nesse ponto, você vê ainda assim, uma visão fragmentada, é, muito voltada para a questão de escassez de acesso, né? Escassez de aguda de água, na questão de secas. E nós temos a Declaração de Bonn, de 2001, e aí ela é direta, né? E essa construção dentro do sistema ONU de abordar a erradicação da pobreza em diversos de seus temas, né? Então tá ali, a primeira chave é atender às necessidades da segurança hídrica dos pobres. De novo, ainda ligado à necessidade. Se o outro falava da questão de seca, aqui é as necessidades básicas para garantir o abastecimento ou a vida de um indivíduo. Então ainda são pontos, digamos, fragmentados do que é necessário pensar a segurança hídrica. E como é que esse conceito vem sendo construído, né? Por incrível que pareça, quando você estuda, até pelo que foi o nível de destruição, de intervenção, né? De consequências da Segunda Guerra em relação aos cursos de rio europeus, né?
Você tem toda uma construção que começa a pensar, e aí vem a Guerra Fria e pós-Guerra Fria, certo? É, uma preocupação da própria OTAN, e tem um documento sobre isso, que, olha, eu tenho que pensar em segurança hídrica, porque eu posso ter conflitos e eu tenho que garantir água, no mínimo, para a minha população do país atingido pelo conflito, né? Então, tem um documento interessante sobre isso. Década de 90 você tem algumas publicações, como eu disse, colocando esses conceitos, e a Declaração de Haia, né, em 2000, que é direta sobre a necessidade de uma produção intergovernamental visando uma política pública de segurança hídrica. Após isso, a gente tem vários outros players, né, vários, a GWP, a CDE, tratando desse tema, porque entendem nessa centralidade da água, que também os aspectos, por exemplo, econômicos, no caso da CDE, têm que ser contemplados e que a escassez hídrica também é uma situação que pode gerar ou agravar uma crise econômica. Veja no Brasil, que foi 2013, 2014, né? E aí nós temos uma primeira construção dentro do sistema ONU, aí eu faço a leitura com vocês aqui, que é a capacidade de garantir à população o acesso sustentável em quantidade adequada e com qualidade aceitável para os meios de subsistência. Então, esse é um primeiro ponto aí. Bem-estar humano e desenvolvimento socioeconômico, tá ali. E a capacidade de assegurar proteção contra a poluição, aí é outro aspecto, e desastres relacionados com a água e preservação de ecossistemas, em um clima de paz e estabilidade política. Então vejam, e aí eu faço um zoom aqui na imagem que a ONU divulga para poder fazer isso. Primeiro, os aspectos que norteiam a existência do conceito, né, que é a boa governança, a cooperação entre as partes envolvidas no custo da água, fonte de financiamento, paz e estabilidade política, e os quatro pontos que a ONU aborda nesse conceito, né? O acesso à água em fonte segura como uma forma de bem-estar, a proteção de ecossistemas, a questão de riscos, desastres e mudanças climáticas, e a questão da água como ligada à questão do processo produtivo para atividades e desenvolvimento econômico. Então, isso é uma construção que vocês vejam é muito mais agregadora, ela é sistemática ao juntar quatro elementos tratados de forma aleatória em produções normativas ou técnicas embaixo de um mesmo conceito que é a segurança hídrica. Nisso tudo, temos que acrescentar aí para qualquer discussão que a ONU, depois de muito embate envolvendo questões, por exemplo, como soberania nacional, ela conseguiu aprovar inicialmente em 2010 e depois em 2015, eu esqueci de colocar o ano ali na segunda resolução, que o acesso à água limpa, né, uma fonte segura de água limpa e ao saneamento básico são direitos humanos fundamentais, né? E aí você trabalha com um texto que vale muito TCC, vale muito pesquisa aí, a resolução da Assembleia Geral da ONU, que é a 64292, e a 7069, 5 anos depois. Por que dizem isso foi feito, essa reafirmação do direito é, em 2015, eu me lembro bem, que foi a 7069, né? Alguns países começaram a se posicionar que, como ele não tinha condição de fazer o acesso à água e o acesso ao saneamento, então ele não fazia nada. Então dizem que a segunda resolução, que é a 7169, ela foi feita reafirmando esses direitos, mas construindo um texto deixando claro que eu posso é, trabalhar na evolução do acesso de um, para a universalização de acesso de um, sem necessariamente estar atrelado ao outro, né? Eu posso começar com acesso à água, ou começar com acesso a saneamento e depois trabalhar com isso. Então, discutir segurança hídrica passa por reconhecer que o acesso a uma fonte de água e ao saneamento são direitos humanos fundamentais. Bom, e o Brasil nisso tudo, né? E o direito brasileiro nisso tudo? Primeiro, eu queria lembrar que nós temos que lidar com situações como essa, que não são só do Rio Grande do Sul. A gente tem aí, por exemplo, como eu disse, perdas de safra de café no sul de Minas. Foi hora por questão de chuva demais e hora por enchente demais, de seca demais. Mas merece atenção o que já estava sendo premeditado há muito tempo. É, um dos meus entrevistados, que é o professor Marcelo, lá do Rio Grande do Sul, ele mostra uma tendência de curva para que as chuvas antecipadas
na região sul levariam a um cenário como esse. Mas se vocês vejam, em 2020, lá a barragem de Santa Bárbara, em Pelotas, totalmente seca, e em 2024, na mesma cidade, completamente inundada. O direito brasileiro, a legislação brasileira, as políticas públicas brasileiras estão prontas para enfrentar essa realidade tão diversa e tão antagônica, né? E mais que isso, aí pensando em termos de saneamento, né? Quando nós temos nem o direito humano básico, ele é fundamental, garantido a todos. E aí os números do projeto, do painel de saneamento da Trata Brasil abordam isso, né? É, eu tenho 32 milhões de pessoas sem acesso à água no Brasil. Tenho 90 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto. O quanto eu posso discutir, por exemplo, avanços em políticas ou ações ou programas e projetos ligados à água e saneamento, se eu não conseguir, por exemplo, garantir o acesso a uma rede de esgoto para muitas pessoas do país. Então, isso tudo tem que ser incluído no cálculo, na conta e no planejamento de políticas públicas que vão ser colocadas na forma de legislações. Aqui é um documento que eu acho essencial, eu usei ele no mestrado, a OCDE, ela lançou diversos estudos sobre governança de recursos hídricos, né? E aí pensando em governança como o estudo, né, o sistema que lida com diversos arranjos ou subsistemas existentes para a gestão de um bem. Então, eu vou pensar no arranjo da gestão, no arranjo da representação social, da representação socioeconômica, da, dos aspectos biológicos, os vários componentes ou arranjos de conhecimento e poder ligados à utilização de um bem ou serviço, né? Então, trabalhar dessa forma com governança. E a OCDE faz um diagnóstico muito interessante que mostra não só a fragmentação da legislação e das políticas públicas ligadas a recursos hídricos no Brasil, como a necessidade de que o tema fosse transformado em uma prioridade estratégica para o país, tanto pelo seu aspecto ambiental, socioambiental, saúde pública, como também econômico, dentro da visão que temos de atividades produtivas que são muitas vezes hidrointensivas, né? Então aqui tem aumento de visibilidade, aumento do poder do conselho, a questão de comitês de bacia hidrográfica, efetivar, que em muitos estados, nós somos um estado que já tem todos os comitês, mas tem estado que tem gatinhando nisso ainda. Financiamento e a questão do grande instrumento viabilizador de recursos, que é a cobrança pelos recursos hídricos. Aqui, considerando os pontos colocados pela OCDE e pelo que eu levantei na minha dissertação, depois eu deixo aí, vou deixar na versão que eu vou deixar disponível lá no blog para vocês um link para minha dissertação, mas quais são os desafios que eu vejo para o direito e para a produção normativa e aplicação legal no Brasil e de políticas públicas, né? Primeiro, a disparidade no acesso à água de fonte segura e ao saneamento, né? Entre quem não tem nada e quem tem hoje uma qualidade de água de torneira potável, uma fragmentação institucional e normativa da água, e um ponto muito interessante que eu tenho trabalhado e talvez seja meu doutorado é que você tem um conflito aparente entre o federalismo e a gestão por bacia hidrográfica, visto que são dois sistemas de poder aplicados muitas vezes sobre o mesmo território, né? Quem vai mandar mais? É o plano diretor de bacia ou o prefeito? Ou o plano diretor de bacia hidrográfica ou o plano diretor? Muitas vezes eles são feitos de forma isolada, né? E aí até eu destaquei aqui um ponto da OCDE, do texto deles, que a incompatibilidade entre fronteiras administrativas municipais, estaduais e federais e os limites hidrológicos levanta a questão da escala funcional adequada. Por exemplo, é difícil aplicar normas de qualidade de água e regras de captação nos locais onde dois ou mais órgãos de gestão de recursos hídricos são responsáveis por trechos diferentes de um rio. Isso é só um exemplo do conflito que eu pretendo trabalhar ainda. Tá, mas aonde então existe um conceito de segurança hídrica no Brasil, né? Inicialmente em 2013, uma norma do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ela vem e conceitua isso como garantia de disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade, e vocês vejam que é só o acesso à água aí colocado, daquela roda que a ONU colocou, seria um dos aspectos ali colocados.
E a Ana, quando vai produzir seu principal plano sobre o tema hoje, ela amplia isso para condição que visa garantir quantidade e qualidade aceitável de água para abastecimento, alimentação, preservação de ecossistemas e demais usos. Então, primeiro ponto, com dois elementos aí colocados, associado a um nível aceitável de riscos relacionados com a água para as pessoas, economia e meio ambiente. Um tema, uma forma diferente de definir, mas muito interessante. Eu coloco que existe sim um vácuo legislativo, talvez quanto a uma norma integradora. Depois a gente vai ver mais frente aqui que nós temos muitas normas e talvez um plano, um programa no Poder Executivo ele consiga ter um poder de agregação a normas existentes muito interessante. Resta saber se por conta disso precisaríamos alterar a política nacional de recursos hídricos, incluindo artigos específicos sobre segurança hídrica ou só mantendo o nível de decreto regulamentar para baixo, e aí focando num programa do Poder Executivo que funcione. E aí eu destaco algumas iniciativas, né, que o Brasil hoje já dispõe de um Plano Nacional de Segurança Hídrica, que é muito interessante eu ver. Eu vou colocar depois o QR Code para quem tiver interesse aí, é, colocado, né? Vale a pena ler, entender a construção, né? E ele parte de uma conceituação em ciclo semelhante à da ONU, né? Então ele trabalha com a dimensão humana, que é a garantia de acesso, a garantia de oferta à água para abastecimento de todas as cidades do país, uma dimensão econômica, então a água para os setores agropecuários e industriais, ecossistêmica, que é todo o aspecto ambiental, que envolve as forças de pressão, as forças de impacto, e a dimensão de resiliência, que dando de um lado a seca, como outra inundação, como outra é, tsunamis, no caso, a questão marinha, acabamos de aprovar uma política marinha existente os oceanos aqui, interessante. Mas, quer dizer, eu tenho que trabalhar com esses quatro elementos, que é uma visão já integrada. E como fazer isso, né? E aqui, uma iniciativa que me é muito querida, porque, como colocado no início, hoje eu trabalho com uma assessoria específica sou um dos assessores de uma assessoria específica do IGAN para pesquisas, programas e projetos. E a assessoria é o programa encabeçado pela minha colega Lívia, que muito bem conduz isso. Temos o Plano Mineiro de Segurança Hídrica. Minas já está produzindo em parceria com uma consultoria, o seu plano mineiro de segurança hídrica, com foco para ampliar essa segurança a partir de promoção de ações integradas e permanentes. E aí embaixo eu coloquei para vocês as finalidades, né? E é um ponto interessante que se avança em relação a programas de segurança hídrica, que eu sei que se eu não protejo a floresta, eu não tenho informação de água, vamos dizer assim, captura de água, informação de águas subterrâneas ou mesmo superficiais, para poder formar cursos da água, né? Então, o primeiro aspecto colocado é a conservação e recuperação de cobertura vegetal e da biodiversidade, manutenção da quantidade e qualidade de água, controle da poluição, uso racional dos bens e serviços ecossistêmicos e garantia de sua provisão, principalmente daqueles associados à água. Então, tem que pensar os usos múltiplos, como contemplá-los, né? O direito da cachoeira ou o direito da lagoa de contemplação tem que estar contido no mesmo espaço que o direito da safra de soja ou da indústria de siderúrgica, que é hidrointensiva. Aqui é a nossa página, recomendo a visita, tem muito conteúdo. A gente está agora na fase, junto com a consultoria, de levantamento de projetos e ações que nós vamos buscar apoiar financiamento. E aí, para encerrar com vocês, alguns pontos. Como eu disse, eu acho que existe uma lacuna jurídica ainda, talvez especificamente sobre segurança hídrica, mas antes disso, e vocês vejam que isso, eu não estou sozinho nessa, né? Aqui tem um relatório do Haroldo Cedras, que é Tribunal de Contas, que foi um dos autores ligados à política hídrica, depois à política de resíduos, né? Esse um pedido de relatório é, no Tribunal de Contas da União, em 2009, para se tratar da questão de segurança hídrica no semiárido brasileiro, certo? Constatada a questão do déficit, né, da deficiência das políticas públicas nacionais em relação ao tema. Eu não consegui respostas sobre como é que foi a conclusão, se esses relatórios foram feitos ou não, só esse pedido, ou qual profundidade eles atuaram, é uma coisa que eu pretendo ainda estudar. E aí eu falo assim, bom,
eu tenho, acho que um déficit legislativo? Tem. E acho que muito por um Congresso que talvez esteja pensando mais em mercantilização da água, em mercado de água, como se fala, né? Quase uma negociação de outorga, e que pensa hoje mais em privatizar saneamento do que achar universalizar saneamento, seja com soluções públicas ou soluções privadas, né? Então eu falo que talvez assim, o quanto eu precise produzir no atual parlamento uma norma de segurança hídrica, o que sairia de lá, não sei. Mas, dentro da visão agregadora que o Plano Nacional de Recursos de Segurança Hídrica tem, é pegar os diversos instrumentos que nós temos, desde a Política Nacional de Meio Ambiente, e trabalhar com eles no que cada um tem, em que eu possa agregar dentro do plano para uma execução jurídica, para um trabalho legal em relação ao tema, né? E aí, por exemplo, eu faço aqui só com a título de exemplo, a leitura que eu posso fazer da Lei 6938, da Política Nacional do Meio Ambiente, em relação à questão hídrica. Então, entre os princípios, eu posso entender que está contido ali a questão de redução de perdas, eficiência hídrica e projetos de recuperação de nascentes, pagamentos por serviços ambientais e hídricos. Eu posso trabalhar com a questão de objetivos e a questão da utilização de incentivos à produção, ao P mais L, né, produção mais limpa, e instrumentos econômicos, como eu vou falar aqui com vocês agora, que eu colocaria como foco, né? A primeira lei nacional já me dá ideias do que fazer em relação ao tema. E se eu fosse priorizar, então, projetos de lei e mais iniciativas, do Poder Executivo, no que eu me basearia, né? Pela minha experiência e pelo trabalho que a gente desenvolve agora, eu estou participando de uma quase de uma criação de uma filial, vamos dizer assim, do Programa Produtor de Águas em Minas Gerais. Então, e aí eu agradeço muito à Agência Nacional de Águas, a ANA, pela iniciativa, minha amiga Consuelo, que é a querida mulher, que eu acho que é a mulher que mais sabe sobre PSA, sobre produtor de água hídrico, no Brasil. Mas quais seriam os meus focos? Talvez antes de pensar numa hidrelétrica nova, antes de pensar em descobrir a roda, corrigir alguns pontos, né? O Brasil ele tem uma perda de água que você poderia, corrigindo isso, como aqueles grupos de caça-buraco, quer dizer, corrigindo a sua estrutura de fornecimento de água, você poderia abastecer 54 milhões de pessoas por ano, certo? E com estimativa de 32 milhões hoje vivendo sem acesso à água. Então, se eu trabalhar só na recuperação de perdas, eu já avançaria muito numa efetivação do acesso à água, né? E outro ponto, eu acho que mais importante do que, de novo, construções, barragens, etc., né, é garantir que se forme água no solo, né? Que a chuva precipite, caia, existe uma cobertura vegetal que receba isso e que ajude a formar aquíferos ou nascentes de água. Então, assim, eu colocaria muito investimento em programas de PSA hídrico. No caso aqui, o mais famoso e que é muito bom, e foi mencionado também, que é o Programa Produtor de Água, né? É, eu acho extremamente interessante o programa e ele é interessante, ele é legal porque você pode trabalhar com ele em todos os níveis de federação. Só pensar que a ideia de um PSA hídrico no Brasil, ele surgiu no município de Extrema, com o nosso amigo Paulinho. Então, ele viu um projeto inicial de um estudo que acabou virando produtor de água, e aí criou o Conservador de Água em Extrema, que foi reconhecido pela ONU, inclusive, né? Então, hoje, o Patos de Minas pode pensar, por exemplo, num programa de PSA hídrico para proteger suas fontes de água? Pode. Quem vai pagar os valores para o pro produtor rural que manter a água protegida seria o município. Ou pode integrar conosco o programa estadual que a gente está criando, ou integrar o federal. Quer dizer, nós temos que focar em execução de políticas públicas, a questão de garantir também a formação quantitativa das águas para abastecer nossos rios. Algumas iniciativas sobre isso, e aí muito fragmentada de novo, foi a Lei 9433, agora recente mudança, que foi de 2017, que colocam como um dos objetivos dela a captação de água de chuva.
Ok, é muito interessante, é muito importante. Os municípios podem começar a incentivar isso até como uma forma de diminuir a pressão sobre a adoção de novas fontes de água. Mas aí fica a pergunta: mais importante que a captação de água de chuva é um ponto que o Brasil trata quase como um palavrão, que é o reuso de água. Agora teve na nossa semana da água agora, foi inaugurado um mega projeto com a Copasa de reuso de água. Mas por que ainda a resistência de reuso de água? Se eu tenho já regulamentado, o CNH já tinha regulamentado isso e agora a ANA está regulamentando, quando assume a função de saneamento, a questão de reuso industrial e não industrial da água. Então, por que que não foi incluído também aqui a questão do reuso de água? É um ponto a se pensar. E já caminhando para o encerramento, um detalhe interessante que acho que passou despercebido ano passado, e aí abordando a Lei de Diretrizes de Saneamento, a 11.445, né, é que foi aprovado ano passado, digamos que nós temos uma Lei de Política Nacional de Acesso à Informação Ambiental, agora eu posso dizer que eu tenho um primeiro mecanismo jurídico, pelo menos contar um aspecto de acesso à informação de recursos hídricos, que foi a Lei 15.012, de 4 de novembro de 2024, em que ela garante acesso a informações em relação à questão dos níveis de reservatórios de água. Para quê? Para garantir a segurança hídrica. Muitas vezes a população quer ter acesso a isso, entender como é que estão os reservatórios, né? Então, ela mandar uma nova redação ao artigo 26 da Lei 11.445, garantindo acesso a diversas informações sobre níveis de reservatórios de água para abastecimento público, é, visando a questão da segurança hídrica. Então, ela faz essa alteração no 26 e depois uma outra alteração no 27. Interessante, eu ainda não procurei consequências disso ainda, se já teve algum pedido ou não, não encontrei, mas pretendo pesquisar ainda. Bom, finalizando, se eu fosse alterar ou produzir normas, né, eu tomo como minhas palavras do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele, em 2023, ele solta a recomendação 103, né, que dali dispõe sobre o aprimoramento e integração da atuação do Ministério Público para enfrentamento da crise hídrica e estabelece estratégias jurídicas para prevenção, planejamento, previsão de cenários, mitigação e adequação em situações de escassez hídrica, né? Aí tem alguns que eu coloquei aqui, a inclusão do conceito de segurança hídrica em vários pontos da nossa legislação, áreas de restrição para a proteção hídrica, aumentar a produção normativa sobre pagamento de serviços ambientais hídricos, né? É, equilíbrio sobre disponibilidade quantitativa e qualitativa, reuso, introduzir o reuso no Brasil, a questão da possibilidade legal do reuso e como fazer, forçar os usuários também a trabalhar com a ideia de produção mais limpa e melhor tecnologia quanto ao uso de água, planejamento de grandes usuários, também novas tecnologias aqui colocadas, uso da agricultura, buscar técnicas de irrigação e reuso de água que façam um uso mais eficiente da água, lembrando que se você fecha um sistema para análise, um estado, um país, sempre o usuário da agricultura é o usuário que mais utiliza a água, em torno de 50 a 70% da disponibilidade hídrica existentes, né? E trabalhar com um planejamento em relação à escassez hídrica, né, e adaptação a isso, e uso mais racional da água, evoluindo a própria política 9433. Bom, antes de encerrar, eu só que gosto sempre de fazer umas indicações de livro, né? Então, vocês, jovens da área que quisessem ser como louco como eu, há uns 30 anos atrás, começar a estudar direito das águas. Quais são os extremos para se ler, para se estudar, né? Tem um livro, deixa eu pegar aqui, que eu acho que é um manual básico que eu gosto sempre de indicar, que é de uma das grandes autoridades da água, que é o professor Cícero Vanik Pompeu, que é o Direito das Águas no Brasil. Depois eu mando uma capa, alguma coisa assim, da editora Revista Tribunais. É um livro que vale a pena ler como um manual inicial. E hoje, talvez um dos livros mais de ponta no Brasil para se discutir é o Direito Humano à Água e ao Saneamento, do professor Léo Heller. O professor Léo Heller engenheiro, ele foi por vários anos
O relator da ONU para a água, ele rodou o mundo apresentando relatórios da situação hídrica do mundo para o sistema ONU. Eu hoje tenho o prazer de ser aluno dele, eu estou fazendo uma disciplina sobre política de saneamento no programa da FMG, e o livro dele talvez seja a maior produção já no Brasil sobre o direito humano do acesso à água e ao saneamento. Eu recomendo também. Dito isso, agradeço de novo a subseção da ordem, agradeço a minha querida Michele, minha fonte de inspiração sempre, e fico à disposição. Lembrando que eu vou deixar disponível daqui a algumas horas, eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês lá. Estou com uma questão aqui médico familiar com o meu pequeno aqui que eu tenho que ficar de olho. Mas tá aí vai estar à disposição para vocês essa apresentação e eu fico aberto para perguntas aí. Muito obrigado, gente. Agradecemos muito, doutor Alexandre, pela sua palestra, sua brilhante palestra em nome da Comissão de Direito Ambiental. Eu tenho uma pergunta que tal. Sabia que você ia ter, sabia que você... Ela abriu esse sorriso, eu sabia que ela ia ter pergunta. Lá vem. É porque a minha questão é como, qual dica que você poderia dar para a advocacia privada, que é o nosso foco aqui, de como que a gente poderia atuar mais dentro da área de recursos hídricos. Por quê? Eu percebo muito que é muito uma questão mais estatal, onde o Estado opera, o Estado, e aí a gente queria muito ter oportunidade também, oportunidades de atuação dessa advocacia. Que dica que você poderia dar Ah, a esses prim- novos advogados aí? Primeiro, não tratar o direito, eu falo do direito das águas ou o direito ambiental das águas como um patinho feio. Que eu falo que eu estudo o patinho feio. Se o direito ambiental já é um patinho feio do direito, o direito das águas é mais ainda. Então, assim, é uma área que tem que estudar muito, que tem que entender conceito técnico muito, e eu vejo muitas vezes resistência em colegas da minha idade ou os mais novos a ter que estudar conceitos técnicos para poder entender isso. Vocês tiveram ontem a palestra do Solt, né? Brilhante. Tem um investimento pesado em virtualização de sistemas para evitar que existem atravessadores, cada vez mais as pessoas têm o empoderamento para poder usar eles mesmos os sistemas para pedir uma outorga, mas trabalhar com entender que é um sistema que ele tem uma legislação própria, ele tem um procedimento administrativo próprio. No tempo que eu mexia, por exemplo, com autodivulgação, eu via muita gente querendo trabalhar com normas gerais de direito administrativo em relação à defesa, nas normas administrativas ambientais que tinham as suas peculiaridades. Então, assim, não dá para jogar uma regra geral de recursão em cima de uma autificação que trata, ainda mais agora com as questões de prescrição e etc., STJ, STF em cima disso. Eu tenho que estudar o procedimento, a questão específica ligada. Então, assim, realmente estudar o tema, não tendo medo do direito das águas, assim, vamos dizer. E trabalhar com uma lógica que não seja assim. Eu vejo alguns colegas muitas vezes que eles acham que o bom direito ambiental hoje é querer acabar com a legislação ambiental. Não. Saibam defender seu cliente sem querer acabar com a norma ambiental, por favor. É um pedido que eu faço com alguém que trabalha nisso há 30 anos, né? Doutora Carolina. Eu levantei a mão porque, né, aproveitando a resposta de alterar, né, a visão de assim, trabalhar com direito ambiental, buscando implementá-lo e não realmente afastá-lo, né? Tem que ter essa mudança de visão junto aos grandes empreendimentos, também aos pequenos produtores. E aí, dessa parte você perguntou assim, da questão da atuação, eu acho que falta. É, uma espécie assim de cartilha jurídica para uma propriedade sustentável, porque normalmente as propriedades aqui o pessoal é muito reativo, conforme faz a fiscalização, aí sim eles adotam as providências, sabe? E a gente está numa área que tem muito conflito pelo uso da água, né? A gente tem essa peculiaridade. E eu acho que assim, mapear iniciativas e fomentar entre, né, os empreendimentos rurais a adoção de práticas que
fomentem a disponibilidade hídrica, preservação de nascentes, reuso, né, trazer palestras de tecnologias, onde que já está fazendo, o que, que pode ser feito. E eu acho que talvez a advocacia possa ter esse trabalho de fomentar o mercado no sentido de disponibilizar o cliente assim, olha, o seu empreendimento quer ser um empreendimento exemplar, né, do ponto de vista ambiental, e trazer uma visão atrativa para isso, não apenas, né, essa visão de Sim, sancionador. Então, eu acho que precisa ter essa virada de página, e seria eu, muito interessante se a advocacia conseguisse assim, vender esse serviço, né, como um campo de atuação de vocês. A eu vou gente dar um exemplo. precisa disso. Eu vou dar um exemplo em relação ao produtor de águas. Por exemplo, quantas propriedades rurais aí em Patos podem ter uma nascente de água que está minguando, talvez por falta de cobertura vegetal, ou até que seja tenha cobertura vegetal e que hoje, por exemplo, não se inscreveu num algum programa produtor de água, seja federal ou seja estadual. Então, se o profissional estuda o que é o programa produtor de água, como se inserir no programa, certo? Ele pode estar vendendo como serviço a promoção de algo que vai agregar dinheiro à propriedade rural. E aí eu coloco até, eu dou um passo para trás em relação aos PSAs em geral, né? Os programas de serviços ambientais ou programas de serviços ecossistêmicos. Se eu aprendo, vamos pensar em relação ao meio rural, se eu aprendo sobre o Bolsa Verde, e se eu aprendo sobre o produtor de água, eu já tenho, por dois motivos que muitas vezes várias propriedades contemplam em relação à cobertura vegetal, uma adesão ao programa que vai me garantir valores. Então, eu tenho como fazer digamos assim, uma advocacia positiva, aprendendo sobre isso e mostrando, eu já cuido dos aspectos gerais de uma propriedade rural. Olha aqui, tem um produtor, se você colocar aqui e muitas vezes os nossos programas tem a questão de fornecimento de muda, dependendo do programa que tem, já vem com a muda, já vem até com material para cercamento da área. Você vai disponibilizar, às vezes, um pedaço pequeno de área e vai ter um lucro ali em cima disso. Então, eu acho que é importante. E um ponto que é a conexão urbana e rural. Nós sabemos muitas vezes o quanto algumas cidades estão tendo perda quantitativa nas suas fontes de água para abastecer suas ETAs, as estações de tratamento de água, e garantir abastecimento urbano. É, Vai chegar talvez um ponto em que municípios vão ter que começar, para mim já existe essa situação, eles vão ter que começar a trabalhar com a questão de unidades de conservação municipal, talvez APAs, talvez PACs, e nas propriedades privadas trabalhar com programas de PSA, por exemplo, como produtor de água, para garantir o aspecto quantitativo de água que chega ao curso d'água e abastece a cidade. Na sua formação, ou seja, eu trabalho com unidade de conservação e instrumentos de PSA, intervenção econômica ambiental, para garantir a formação do meu manancial, usando a expressão técnico-jurídica do manancial como ponto de captação de água. Eu sei, recentemente teve uma fiscalização, acho que Uberaba, Uberlândia, que uma área de alagamento próxima do Uberabinha estava sendo drenado para plantio. É só uma das áreas que formam o Uberabinha. Eu estaria afetando quantitativamente o curso, a geração de água que abastece o manancial da cidade. E aí? Então, eu acho que aí já é a parte que vem de políticas públicas para o município começar a pensar aspectos quantitativos para garantir disponibilidade de hídrica e evitar situações de escassez. Nós vimos no Brasil que foi 2013, 2014, né? Não ter água para processo produtivo, não ter rodízio, entre outras coisas. Nós estamos preparados para uma outra situação de 13, 14? Não. O programa, o nosso plano de segurança hídrica vem justamente para trabalhar isso na escala estadual e incentivar os municípios, mas os municípios também têm que fazer a parte deles. Alguém tem mais algum questionamento? Não? Então, nós vamos para a nossa última palestra do dia.